Como se tornar vendedor indicado da Shopee? Quais são as novas regras para você ser vendedor indicado da Shopee e dessa forma vender muito mais dentro da Shopee? Primeiro ponto, o que é o vendedor indicado? É um programa de benefícios que a Shopee tem para destacar aqueles vendedores com melhor desempenho dentro da plataforma. Então a Shopee ela consegue avaliar quais são os vendedores com melhor desempenho dentro da plataforma e recompensar esses vendedores colocando ali um selo de indicado. Então quando você é um vendedor indicado, aparece esse selo aqui ó, de indicado no seu produto, na imagem do produto. Esse selo aqui quem coloca é a própria Shopee, tá? E a Shopee escolhe colocar esse selo baseado no desempenho da sua conta como vendedor, tá? Não é baseado no desempenho individual de algum produto, é baseado no desempenho geral da sua conta como vendedor, tá? Então aparece esse selo aqui quando você é vendedor indicado. E quais são os benefícios, né, de você ser vendedor indicado? O primeiro benefício é que você recebe esse selo e esse selo te destaca em relação aos seus concorrentes. Então o vendedor que recebe o selo, ele já tem um destaque ali na Shopee. E isso faz com que você aumente a sua credibilidade com o cliente. Porque quando o cliente vê que você é um vendedor indicado pela Shopee, ele tende a confiar mais em você, porque a própria Shopee está recomendando aquele vendedor. A própria Shopee está indicando aquele vendedor. Então, se a Shopee confia no vendedor, significa que esse vendedor tem credibilidade. Então, você consegue passar muito mais credibilidade para o seu cliente por conta dessa questão. Um terceiro benefício é que você ganha mais destaque e privilégios dentro do algoritmo. Quando a Shopee te coloca como vendedor indicado, é porque ela avaliou o seu desempenho, ela gostou do seu desempenho e, consequentemente, ela gostando do seu desempenho, ela tende a te dar mais privilégios. Ela tende a te dar mais destaque dentro do algoritmo. E com tudo isso, né, você tende a vender mais na Shopee. Então, o vendedor indicado, ele tende a aumentar as vendas dele justamente porque a Shopee vai te destacar, o cliente vai confiar mais em você e isso, né, faz com que você aumente as suas vendas. Beleza? E quais são os critérios para você conseguir se tornar vendedor indicado na Shopee? Essa é a tabela atualizada, inclusive com as novas regras, né, com os novos critérios para você conseguir ser vendedor indicado da Shopee. O primeiro critério é que você tem que ter cadastro como CNPJ. Então, se você for uma conta CPF, você não consegue ser vendedor indicado da Shopee. Você tem que ter uma conta com o CNPJ para você ser considerado, né, para você ser avaliado a se tornar um vendedor indicado. O segundo é que você precisa enviar pelo menos 20% dos seus pedidos nos sábados. Então, por exemplo, se chegar 23h59 da sexta-feira e você tiver ali 10 pedidos pendentes para serem enviados, você tem que enviar pelo menos 2 aos sábados. Se chegar na sexta-feira, 23h59 da sexta-feira, e você tiver 20 produtos pendentes a serem enviados, a serem postados, você tem que enviar pelo menos 4 pedidos, né? Que seria 20% desses 20 produtos, seriam 4 pedidos que você teria que despachar aos sábados. Então, pelo menos 20% dos pedidos que estão pendentes até as 23h59 da sexta, eles têm que ser despachados no sábado. Se você não conseguir cumprir isso, se esse índice for menor que 20%, você não consegue se tornar vendedor indicado na Shopee, tá? O próximo critério é que você não pode vender itens falsificados, né? Se você vender itens falsificados, automaticamente você sai do vendedor indicado e você também pode ter banimento, você pode ser punido pela própria Shopee. O próximo critério aqui é o tempo de preparação, que tem que ser menor ou igual a 1 dia útil. Ou seja, assim que o pedido for feito, você tem até 1 dia útil para postar esse produto, para você despachar esse produto para ser enviado. Esse tempo de preparação não pode ser superior a 1 dia útil para você conseguir ser um vendedor indicado. Você tem que ter a sua loja ativa há mais de 90 dias. Então, se você começou a sua loja agora, você tem que esperar pelo menos 90 dias para você conseguir ser um vendedor indicado, se você também estiver cumprindo os outros critérios aqui, tá? Pedidos mínimos nos últimos 30 dias tem que ser maior ou igual a 30. Então, nos últimos 30 dias, você tem que ter feito pelo menos 30 pedidos para você conseguir ser vendedor indicado. A avaliação da loja tem que ser maior ou igual a 4.5, né? Então, você tem que ter 4.5 estrelas ali na avaliação da sua loja. O tempo de resposta do chat tem que ser maior ou igual a 60%. Se você não conseguir esse tempo, você não consegue ser vendedor indicado. Compradores únicos nos últimos 30 dias tem que ser maior ou igual a 10. Então, por exemplo, das 30 vendas que você tem que fazer no mínimo para ser vendedor indicado, tem que ter pelo menos 10 pessoas diferentes nessas 30 vendas. Porque se dessas 30 vendas, por exemplo, foram feitas por apenas 8 clientes, né? 8 clientes foram responsáveis por essas 30 vendas que você teve ao longo de 30 dias, você não consegue ser vendedor indicado. Tem que ter pelo menos 10 clientes diferentes comprando na sua loja nos últimos 30 dias. Os pontos de penalidade tem que ser menor ou igual a 1, você não pode ter mais que 1 ponto de penalidade e a sua taxa de não envio, né, tem que ser menor ou igual a 2%. Daqueles itens que você teve que cancelar porque o seu estoque acabou, você não conseguiu enviar, tem que ser menor ou igual a 2%. Você conseguindo cumprir esses requisitos, você passa a ser vendedor indicado da Shopee e, consequentemente, você vai ter acesso a todos aqueles benefícios, tá? E uma vez você sendo vendedor indicado, você pode sair a qualquer momento do programa, tá? A Shopee vai continuar te avaliando e,
Se, por exemplo, os seus envios aos sábados for menor que 20%, você sai do programa. Se você começar a vender itens falsificados, você também sai do programa. Se o seu tempo de preparação for maior que 1.3 dia útil, se os pedidos mínimos nos últimos 30 dias for menor que 15, se a avaliação da sua loja cair para menos que 4.2, se a sua taxa de resposta no chat for menor que 50%, se os seus compradores únicos nos últimos 30 dias for menor que 5, se os seus pontos de penalidade for maior ou igual a 3 e se sua taxa de não envio for maior que 3%. Se você bater algum desses critérios, você deixa de ser vendedor indicado, você sai do programa de vendedor indicado, beleza? Bom, então aqui eu mostrei o que é o vendedor indicado, quais são os benefícios e quais são os critérios para você se tornar um vendedor indicado na Shopee. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.